Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de videoaulas de língua portuguesa. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Cabeça, eu dou aulas de português em cursinho pré-vestibular e em curso para concurso. E hoje nós vamos falar de um assunto que, cara, cai bastante em prova de concurso, cai razoavelmente em provas de vestibular. Você precisa para sua redação, para os seus textos e você precisa para a vida também. E muita gente tem uma certa dificuldade com isso, que é o uso dos porquês. Pô, cara, são 4 porquês na língua portuguesa. Cada um é usado em um momento diferente. Quando eu tenho que usar isso, quando eu tenho que usar aquele, porque o pessoal confunde mesmo, né? E hoje então vamos tentar dar uma esclarecida nisso. Bom, mas antes eu queria pedir para você, se você quiser continuar seguindo aí e acompanhando as nossas postagens, se inscreva no canal e acompanhe os próximos videoaulas que a gente vai postando aí ao longo deste ano. Dá um joinha se você gostar, para poder qualificar o nosso trabalho aí. E bora para frente. Uso dos porquês. Bom, como eu falei, são 4 porquês. Nós não vamos nos aprofundar muito na discussão sintática de cada um desses porquês, até porque não faz muito sentido para nós, né? Neste momento. O que interessa é o uso mesmo, que é o que mais cai. Então, o que vamos pensar? Bom, são 4 porquês, nós vamos pensar assim, estão divididos em dois. Existem porquês separados, né, por e que, e existem porquês juntos, né, porque está junto, é escrito de maneira junta. Desses separados, você tem um que recebe acento, né, o chapéuzinho, e dos juntos você tem outro que também recebe acento. Vamos começar pelo primeiro porquê, o porquê separado. Na verdade, os dois porquês separados, os dois, né, eu vou escrever aqui, ó, tanto o porquê separado sem acento como o porquê separado com acento, geralmente, eu estou dizendo geralmente, eles trazem uma ideia interrogativa. Eles vêm geralmente fazer uma pergunta, geralmente, tá? Os porquês juntos, tanto o porquê junto sem acento como o porquê junto com acento, trazem uma ideia afirmativa. Geralmente uma ideia afirmativa. Eu vou detalhar um pouquinho melhor isso, mas é só para você organizar na sua cabeça. Ó, porquê separado geralmente é pergunta. Porquê junto geralmente é resposta ou afirmação. Pronto, ó, já começou a organizar na sua cabeça. Didaticamente já está melhorando. Agora vamos falar do caso de cada um. Cada um tem sua peculiaridade. Os dois aqui, ó, os dois porquês, eles são muito parecidos, só tem uma regra que diferencia um do outro. Esse segundo porquê aqui, ó, separado com acento, é só você gravar. Cara, ele é usado no final da frase. Ele vem sempre acompanhado de uma pontuação. Seja um pontinho final, seja uma exclamação, seja uma interrogação, não importa. Ele vem acompanhado do ponto, ou seja, ele está no final da frase. Se não for no final da frase, eu uso o porquê sem acento. Ó, facilitou. Vamos ver cada um para detalhar melhor. O primeiro lá é o nosso porquê separadinho sem acento. Lembra, ele vem geralmente trazer uma ideia de interrogação e ele não vem no final da frase. Isso é a primeira coisa, ele não vem no final da frase. Ele vem ou no começo ou no meio da frase. E por que eu digo que geralmente ele vem com uma ideia de interrogação? Porque ele também pode vir com uma ideia de afirmar. Tá? Ele pode vir com uma ideia de afirmar. O que pode facilitar a sua vida total é substituir pelas frases por qual razão ou por qual motivo. Se na frase encaixou por qual razão ou por qual motivo, então você está diante de um caso de porquê separado sem acento. Claro, isso no meio ou no início da frase. Se for no final da frase, é com acento. Então lá, ó.
Por que você não vai ao cinema? Ó, por qual motivo? Por qual razão você não vai ao cinema? Separado, sem acento. Comecinho da frase, uma pergunta, interrogação. Agora eu disse geralmente porque ele pode aparecer no meio da frase sendo afirmativa. Olha lá, ó. Não sei por que não quero ir. Não sei por que não quero ir. Eu estou afirmando, não estou perguntando. Agora o que eu estou dizendo? Não sei por qual motivo não quero ir. Não sei por qual razão não quero ir. Olha lá, por qual motivo, por qual razão. Está no meio da frase, não é uma pergunta. Por isso que eu disse que geralmente é uma pergunta. Então, nesse caso aqui que eu posso substituir por qual motivo, por qual razão, é separado sem acento. E o separado com o nosso acento aqui, ele tem a mesma ideia, ele pode ser substituído por qual motivo, pode ser substituído por qual razão. A diferença é que ele vem sempre no final, né? Ele vem antes de uma pontuação, seja um ponto final, seja um ponto de interrogativo, ou seja um ponto de exclamação. Então tá no final da frase, é separado com acento, desde que seja no sentido de por qual motivo, por qual razão. Então lá, vocês não comeram tudo. Por quê? Por quê? Ó, do lado dele tem uma exclamação, tem uma interrogação. Andar 5 km por quê? Vamos de carro. Olha lá, por quê? Tá pertinho de uma interrogação. Tá ok? Ficou fácil. Agora vamos para os porquês que geralmente são lá afirmativos, que são os porquê juntos. O primeiro é o porquê junto sem acento. O porquê junto sem acento, ele é explicativo. Ele tem a ideia de explicar. No primeiro porquê a gente não fez uma pergunta? Alguém te perguntou por que você não vai no cinema? Você vai responder, porque é isso. Esse porquê da sua resposta, você está explicando, é um porquê junto sem acento. Fazendo um paralelo com a língua inglesa, lá se você já estudou, você lembra que você tem dois porquês. Você tem o why e o because. O why é para perguntar, né? Você está fazendo uma interrogação, mas na hora que você vai responder, você não usa o why, você usa because. Você está explicando. Traduzindo esses dois, é por quê. É por quê. Tá bom? Então é só lembrar que se você estiver explicando, dando uma resposta explicativa, você está usando um porquê junto, sem acento, né? Você pode substituir esse porquê por pois, por uma vez que, para que. Então você pega uma frase, respondendo lá a nossa pergunta inicial. Não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. Não fui ao cinema, pois tenho que estudar para a prova. Não vá fazer intrigas, porque prejudicará você mesmo. Está explicando o porquê não fazer intrigas. Tá, mas explicativo, né? Não vá fazer intrigas, pois prejudicará você mesmo, né? E o porquê juntinho com acento, ele funciona como substantivo, meu querido. Ele funciona como um substantivo. E se ele funciona como um substantivo, ele vai vir acompanhado de artigo, ou artigo definido, masculino, ou artigo indefinido. Então, na hora que você pega aqui, ó, o porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. Então, ó, você tem dois porquês. No primeiro porquê, o porquê está acompanhado de artigo. Se é acompanhado de artigo, o porquê é um substantivo, funciona como um substantivo. Então, ele é juntinho com acento. O segundo porquê a gente já falou, é um porquê explicativo, né? Vem no mesmo sentido de pois. O outro aqui, diga-me um porquê para não fazer o que devo. O um aqui também é um artigo indefinido. Um porquê. Então esse porquê também está funcionando como um substantivo. Tá? Então nesse caso, porquê juntinho com acento. Né? Você pode substituir aí, ó, pelo mesmo significado de o motivo ou a razão. A razão de não estar conversando é porque, me dê uma razão para não. Então, ó, substitui a ideia de motivo e razão. Tá claro?
Então ali vem acompanhado de artigo, pode vir acompanhado também de pronome, de adjetivo, de numeral, porque ele funciona como um substantivo, tá bom? É isso, esses são os 4 porquês. Se você gravou legal, vai ficar fácil agora na sua vida, hein? Vamos lá, rapidinho, recapitulando para não demorar mais muito. Você tem porquês separados, que geralmente são perguntas, geralmente são interrogações. Os porquês separados, eles vêm no mesmo sentido de por qual motivo, por qual razão. Se na frase você consegue colocar por qual motivo, por qual razão, é separado. Se for no final da frase, vem acompanhado de um ponto, seja ponto final, exclamação, interrogação, é porquê separado com acento. Se não é no final da frase, é no início, é no meio, então você separado sem acento. Se você vai explicar, vai dar uma resposta que vem no mesmo sentido de pois, por exemplo, você está diante de um porquê explicativo, que é o porquê junto, sem acento. Agora, se esse porquê vem acompanhado de um artigo, de um pronome, de um adjetivo, ele funciona como um substantivo. Tá? Então é juntinho com acento, que você pode substituir ele na frase por motivo ou a razão, ou motivo ou a razão. Tudo bem? Ficou claro? É isso, gente. Espero que você tenha gostado. Na próxima videoaula, eu vou fazer uma próxima videoaula de exercício dos usos dos porquês. Vamos fazer só exercícios sobre o uso dos porquês. Alguns exercícios rapidinho só para fixar isso daí. Mas se você gostou dessa aula, dá um joinha aí para qualificar. Inscreva-se no nosso canal e, claro, também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso. É isso. Um forte abraço e na próxima videoaula, exercícios de uso dos porquês.